No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma pergunta que eu recebi. Gabi, o meu marido, ele age como se eu fosse a mãe dele. E eu quero falar pra vocês de uma forma pra você mudar isso na tua realidade, partindo dos princípios da lei da atração, partindo do que eu ensino dentro da FLDA. Então, não só quando você tem um relacionamento de marido e mulher, quando a mulher se torna mãe do marido, ou então também quando você se torna a mãe da sua própria mãe, né? Acontece isso às vezes da mãe agir como filha e não se colocar no lugar de mãe de fato. Eu quero falar aqui é o seguinte: todos os relacionamentos que a gente tem, relacionamento é uma via de mão dupla. Então, tudo que eu faço com a pessoa, a energia é trocada. Então, é uma ação e uma reação. Se eu faço algo, se eu penso algo sobre a pessoa, ela vai se comportar e agir de uma determinada forma. Então, aqui eu quero dizer o seguinte: vocês já sabem que eu sempre compartilho que a gente cocria a nossa realidade por meio dos nossos pensamentos. Se eu olho para uma determinada pessoa, se eu tenho uma determinada relação com alguém e eu olho para essa pessoa e falo mentalmente, mesmo que eu não esteja verbalizando, e já falo mentalmente, nossa, como você é folgado. Nossa, porque você não é uma boa mãe. Nossa, porque eu sou melhor que você. Quando você começa a falar isso mentalmente, por mais que você ache que a pessoa não esteja sentindo, ela está sentindo e ela vai acabar se comportando daquela determinada forma que você enxerga aquela pessoa. Eu vou começar aqui falando sobre o relacionamento de marido e mulher. Então vamos supor, se eu tô com uma pessoa que ela tá se comportando como filha, como que eu estou agindo com ela? Porque geralmente eu vejo alguns relacionamentos, por exemplo, que o homem ele acaba se tornando o pai daquela mulher e a mulher ela realmente se coloca no lugar de filha. Então ela não tem responsabilidade com as contas, ela não trabalha, mas assim, além de ela não trabalhar, que não tem problema nenhum se isso for acordado entre os dois, mas é um posicionamento infantil em relação ao dinheiro. Gasta sem saber quanto vai vir o cartão. Ah, porque meu marido paga. Mas isso é um comportamento de uma criança, na verdade. E aí o homem acaba se comportando como? Como o pai daquela pessoa, não como marido e mulher. E aí acaba acontecendo desequilíbrio. Então a mulher ela acaba se comportando como filha e o marido como pai. Uma outra forma de entender isso, de visualizar isso, é quando a mulher ela começa a ser a mãe do marido, né? Quando ela começa a agir como mãe. Pega a toalha em cima da cama, faça isso, faça aquilo, começa a realmente mandar dentro de casa. Por mais que seja tentador, e eu já fiz isso também, porque realmente incomoda, né? A mulher, ela se sente incomodada com a bagunça, com a desorganização. Por mais que isso seja tentador, você acaba colocando a outra pessoa numa posição do filho, do me obedeça. Então, consciente ou inconscientemente, a pessoa ela acaba se colocando naquele lugar, porque você se comporta de uma determinada forma. O que eu quero colocar aqui de mensagem nesse vídeo é o seguinte, que todas as relações que a gente tem, tudo parte da gente. Essa é a parte, assim, acho mais dolorida desse vídeo, porque você vai falar, não, mas é o outro que fez isso, é o outro que fez aquilo. Mas tudo parte da gente, a partir dos nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que a gente pensa, o jeito que a gente age, aquilo que a gente vibra, a gente está atraindo mais do mesmo. Então, se você está num relacionamento hoje, que o seu marido age como um filho, é porque você está o tratando dessa forma. E infelizmente a mudança sempre tem que começar na gente. Ou então sua mãe. Se sua mãe está agindo como uma criança e você está se sentindo a mãe da sua própria mãe, você tem que fazer o quê? Você tem que dar o espaço para essas pessoas se colocarem no lugar delas e começarem a aprender como que elas têm que agir como marido, como mãe, como esposa, como adulto no geral, né? Cada pessoa ela vai agir de acordo com o espaço que a gente dá. Então, se você é uma pessoa que ajuda muito seus pais estão sempre te pedindo dinheiro, por exemplo, né? Eu já ouvi esse caso. Os pais estão sempre pedindo dinheiro. Eles gastam deliberadamente, não se preocupam com amanhã e sempre pedem para o filho dinheiro. Se você cortar essa fonte, e eu não tô falando para você virar as costas para os seus pais, eu tô falando se você vê um comportamento repetitivo que é destrutivo, se você identificar isso e você falar, não, agora chega, você é responsável pela sua vida, você vai ver que aquela pessoa, ela vai se coçar. Ela vai agir diferente. Por quê? Porque você está agindo diferente com ela. E com você, talvez ela age da mesma forma com outra pessoa, mas com você, ela vai começar a agir de uma forma diferente. Então, baseado em lei da atração, baseado no que eu ensino aqui no canal, você pode mudar completamente
todos os seus relacionamentos. Por quê? Porque você cocria 100% da sua realidade. Nós cocriamos 100% da nossa realidade. Então, se hoje você tem um problema com seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, né? Se o seu filho ele tá agindo de uma forma que você não tá gostando, mude seus pensamentos em relação àquela pessoa. Comece a pensar sobre aquela pessoa do jeito que você gostaria que ela realmente fosse. Comece a agradecer mentalmente para ela. Nossa, muito obrigada por você me ajudar com a casa. Nossa, muito obrigada por você ter me ajudado, mãe. Né? Você é minha mãe, e não o contrário. Comece a fazer dessas relações, primeiro na tua mente, o jeito que você gostaria que realmente fosse na vida real. Que realmente fosse aqui do lado de fora. Então comece a agradecer essas pessoas mentalmente, porque quanto mais você manda pra elas, que saco, nossa, essa pessoa é muito folgada, nossa, ela coloca tudo fora do lugar. E eu não tô falando que isso é fácil, é desafiador. Então se você tiver a disposição para viver uma nova realidade, se você realmente quiser viver uma nova realidade, use essas dicas que eu tô te falando aqui. E eu sei que é desafiador, por quê? Porque a gente tem um hábito de agir de uma determinada forma, da gente ser reativa, porque a gente aprendeu isso com nossos pais, a gente aprendeu isso dentro da nossa casa, então a gente tende a ser reativo. Não, vai lá pegar a toalha, não, faça isso, faça aquilo, eu que mando aqui, a casa é minha, Você ouviu muito isso quando você era criança. E aí, dependendo de onde você cresceu, você acaba agindo da mesma forma, uma forma que não é bacana. Então, a gente precisa ter muita consciência nas nossas ações para que a gente consiga se tornar uma nova pessoa e, de fato, viver uma nova realidade. Por isso que lei da atração, eu não explico aqui para vocês, tudo aquilo que você vibra, você atrai e tudo mais. O que acontece? Na verdade, você vai ter que se tornar uma nova pessoa no momento presente, quando ainda tudo tá meio conturbado, quando as coisas ainda não estão do jeito que você gostaria. Você tem que se tornar uma nova pessoa para você começar a ver aqui na realidade tudo se modificar. Então me deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, qual é a sua opinião sobre isso, quais são as suas dificuldades na hora de se relacionar, o que você tem passado, porque tudo que eu explico aqui você pode usar para qualquer área da sua vida, para relacionamento, para dinheiro, para saúde, para o seu corpo. Você enxergar dessa forma que os seus pensamentos estão criando tua realidade e que você tem que se comportar como a pessoa que você quer se tornar no momento presente, você vai entender que você dominou o jogo e você vai co-criar sua realidade em todas as áreas.